Olá, meu nome é Iraci Mendes, este é o canal Graça e Fé e este vídeo será a continuação do vídeo anterior. E antes de começar a falar, eu quero pedir desculpas, né? Porque no vídeo anterior, graça, favor imerecido, ou favor imerecido. Então, nesse vídeo, eu cortei, interrompi a gravação, porque estava dando um terremoto, e quando eu voltei assim meio que do nada. Na verdade, eu fiz uma entrada para voltar, e eu não sei o que deu na cabeça, que eu cortei, depois eu cortei a entrada e ficou esquisito, né? Eu entro assim do nada, então, pedindo desculpa por isso, né? Porque, na verdade, começou a dar terremoto, mas eu não ia parar, né? Mas aí eu lembrei que eu repreendi, né? Depois, em outro vídeo eu vou explicar sobre este assunto, né? Que eu tenho, assim, várias experiências com Deus em relação a terremoto. Algumas coisas que aconteceram, e eu vou explicar depois algumas experiências. E então, muitas vezes eu repreendo. E então, eu repreendi, mas não falei nada, né? E aí depois eu cortei porque eu lembrei que a bolsa a gente tem que ter uma bolsa preparada, né? Com os documentos, com as coisas, e um pouco de roupa, algumas coisas. E eu desfiz dessa bolsa preparada para refazer novamente, para tentar diminuir coisas que eu achei que estava pesado. Eu falei, não, vou desfazer, vou refazer de novo. Aí começou a dar o terremoto, aí eu lembrei e resolvi fazer um corte, né, para verificar isso. Só que aí eu volto sem, assim, meio que do nada, né? Mas então desculpa. E no vídeo anterior eu estava falando sobre uma resposta, uma pergunta, né? Por que Deus criou o ser humano ligado nele? Então, Deus criou o ser humano ligado nele, porque fora de Deus não tinha nada, né? Agora fora de Deus tem algo, porque surgiu o pecado, né? Só que o pecado vai perecer, né? O pecado, Deus vai desfazer do pecado. Então o pecado, ele tem os seus dias contados para ele ser arrancado da terra. Deus vai arrancar da terra o pecado. Então Deus vai julgar todas as obras do pecado, e Deus vai trazer justiça, né? Sobre tudo isso. Então Deus vai estabelecer o seu reino de justiça. Deus vai destruir o pecado. Deus vai condenar o pecado, os atos pecaminosos. E então, por isso que Deus fez o plano da salvação, que foi para tirar o ser humano do pecado, para o ser humano não ser destruído juntamente com o pecado. Então é para isso que Deus fez o plano da salvação, para resgatar o ser humano, tirar do pecado, para não ser destruído. Então, Deus criou o ser humano ligado nele, porque fora de Deus não tinha nada. Porque Deus criou o ser humano para viver com ele, para viver eternamente com ele. Por isso que quando Deus criou o ser humano, ele já eternizou o ser humano. Porque ele criou o ser humano para viver eternamente, não foi para viver uma temporada e depois acabar, não. O ser humano não vai acabar. Todo ser humano é eterno. Mesmo a condenação, por exemplo, mas e se for a pessoa que vai ser condenado? Aí ele vai morrer, né? Não vai, a Bíblia não diz isso. Então, o ser humano já foi eternizado na criação. Então,
quando a Bíblia fala de morte, tá falando de morte eterna, ela está falando de condenação eterna. Porque, como eu disse, quando o ser humano pecou, surgiu 3 mortes, que é a morte espiritual, que foi desligado de Deus, a separação de Deus, e depois, pelo pecado, veio a morte física, né? A morte física, ela entrou no mundo por causa do pecado, né? E, como eu disse, eu creio que Deus, essa morte veio da parte de Deus, eu acredito, mas ela veio como juízo, assim que eu acredito, né? Que eu entendo que ela veio como um juízo de Deus contra o pecado. Mas nesse juízo Deus também já trouxe a salvação. Porque por isso que Deus, quando o ser humano pecou, ele tirou, ele expulsou, né? Eu expliquei esse detalhe sobre a palavra expulsou, né? Deus expulsou, quer dizer, urgência de Deus em tirar o ser humano, uma ação urgente, né, em tirar o ser humano do jardim, para que o ser humano não voltasse a comer do fruto da árvore da vida depois do pecado, para que ele não vivesse eternamente. Porque se ele morreu espiritualmente, e ele começou a contagem regressiva para a morte a física e a espiritual, né, que é a separação eterna de Deus, a condenação. Mas aí Deus entra pelo pecado, por causa do pecado entra a morte física, mas com essa morte Deus já ia trazer a solução, porque Deus ia realizar o plano da salvação, morrendo no lugar do ser humano, né? Ele decidiu dar a vida dele em resgate pelo ser humano. Então, se o ser humano voltasse a comer do fruto da árvore da vida ali depois que ele pecou, então aí o ser humano de novo ia voltar a ser um ser eterno, né? Imortal novamente. E aí é claro que a imortalidade total o ser humano nunca perdeu. Ele perdeu, ele passou a morrer, né, fisicamente, né, passou a existir a morte física. Ele morreu espiritualmente, foi separado de Deus. Aí, em sequência, veio a morte física e a próxima morte seria a condenação. Então, Deus fez o plano da salvação para livrar o ser humano da terceira morte, que é a eterna separação de Deus, né, como eu já expliquei antes. Então, a morte, ela, na verdade, ela veio como a misericórdia de Deus para nos resgatar. Então, por isso, Deus tirou com urgência o ser humano do jardim, para que ele não voltasse ao comer do fruto novamente, ele voltasse a ser eterno, e aí não ia mais ter morte. Então, aí o ser humano que já estava agora, então, na condição de pecador, separado de Deus, ia manter essa situação para sempre, condenado, sem nenhum direito a resgate, porque para ser resgatado, alguém tinha que pagar o preço no lugar, e Deus já tinha decidido que ele ia pagar a penalidade humana, recebendo sobre si o castigo, o sofrimento, né, e a morte no lugar do ser humano, né? Porque aí Deus ia morrer no lugar humano, do ser humano, ia pagar porque ele é plenamente santo, e seria aceitável a ele mesmo o sacrifício, porque ele é santo, plenamente santo. Então, ele é poderoso, ele ia ressuscitar, né? E o ser humano ia ficar livre. Se dependesse do ser humano, não tinha nada a fazer. Ele simplesmente, ele podia não morrer, não ter a morte física, mas no dia do juízo ele ia ser julgado e condenado, sem direito nenhum. Agora, com o plano da salvação, Jesus tendo morrido no lugar do ser humano, então aí Deus abriu essa porta, que é para o ser humano escapar por essa porta da condenação eterna, escapar por essa porta da terceira morte,
da terceira morte, que é a eterna separação de Deus. Então, por isso que Jesus disse, né? Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, né? Então, aquele que entrar por ele, será salvo. Entrar por essa porta que Deus abriu, né? Então, voltando a dizer, Deus criou o ser humano ligado nele, porque o ser humano era para viver eternamente com Deus, em glória, em estupenda glória, e fora de Deus não havia nada. Por que Deus ia criar, né, outros estilos de vida para os seres, né, para os seres humanos, para os seres angelicais? Não faria sentido nenhum Deus criar vários estilos de vida, sendo que Ele criou o ser humano para viver com Ele. Para viver com Ele tinha que ser do jeito que pode viver com Ele. Porque se não for em santidade, não for do jeito certo, com Deus não pode viver. Porque Deus é santo. E Deus não aceita pecado, qualquer coisa que tenha qualquer ligação com o pecado. Deus não aceita. Então, se Ele criou seres, é claro que Ele não ia criar seres, Ele não ia criar seres para viver em contradição a Ele, né? Que Ele não é maluco das ideias, né? Então, é claro que Deus ia criar seres para viver em uma vida perfeita, em uma vida santa, em uma vida de glória, né? Em comunhão com Ele. Então, não existia outros estilos de vida. O único estilo de vida é com Deus. E como Deus, Ele é a fonte da vida, então Deus criou o ser humano ligado nele, como eu disse. Por isso que Ele deixou o espaço no ser humano, o espaço espiritual, né? Esse espaço era ocupado pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus habitava no ser humano. Então, o ser humano era ligado diretamente a Deus pelo Espírito de Deus. E o segundo ponto, o ser humano era ligado a Deus pela fé na palavra de Deus. Porque tudo é pela palavra de Deus. Então, o mundo foi criado pela palavra de Deus. Todas as coisas criadas, elas subsistem pela palavra de Deus. Então, e é pela palavra de Deus que o ser humano estava protegido no Éden. Quando o homem quebrou a palavra de Deus ali, quebrou a aliança com Deus, ele desobedeceu a palavra de Deus, ele mesmo se condenou. Porque tudo é pela palavra de Deus. E Deus fez o plano da salvação e agora o ser humano será salvo pela fé na palavra de Deus. E não é na palavra do homem, é na palavra de Deus. Então nós temos que ser como os crentes de Bereia. Os irmãos de Bereia, quando eles ouviam a palavra que os apóstolos ensinavam, Paulo e todos mais, eles ficavam com a palavra de Deus, conferindo para ver se era aquilo mesmo do jeito que estava sendo falado. Então, não é a palavra do Papa, do padre, do pastor, do missionário, não, é a palavra de Deus. Porque se nós ir por outra palavra, né, se tiverem falando a palavra de Deus, que está na palavra de Deus, do jeito certo, né, na interpretação do Espírito de Deus, então tá bom. Mas o contrário, não. Mas de qualquer forma, o ser humano tem que entrar no plano da salvação de Deus para ser salvo. Então, entrar no plano da salvação é se arrepender, ouvir o Evangelho, se arrepender dos seus pecados e dizer, não, eu digo sim a Jesus, eu entro no plano da salvação, eu quero essa salvação e eu quero, a partir de agora, viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e quero servir a Deus. Quero obedecer essa palavra e guardar essa palavra porque eu quero a salvação. Então, é isso que precisa fazer, né? Então, é a fé na palavra de Deus, porque não é religião que salva. Religiosidade não salva. Nós sermos religiosos, isso não salva ninguém. Ser religioso, ou então, não, mas eu tenho que, não posso, primeiro eu tenho que ouvir a tradição.
né? Eu tenho que seguir a tradição que meu avô, meu bisavô, meu tataravô, né? Que sempre ensinou isso aqui. Se a Bíblia diz que a tradição, ela nos afasta de Deus, né? A palavra de Deus, ela diz assim, tende cuidado, diz assim, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Deus está nos alertando contra a tradição, né? Porque a tradição nos afasta de Deus. A tradição e a religiosidade faz o homem dizer, não, eu não quero isso aí não, eu já tenho religião, né? Como se religião salvasse. Eu tenho que seguir a tradição dos meus avós, dos meus pais, dos meus avós, bisavós, né? E enquanto isso rejeita a palavra de Deus. Aí está fazendo igual Eva e Adão no jardim, né? Eles deixaram de ouvir a voz de Deus para ouvir uma outra voz, né? E foram enganados, caíram na cilada e se condenaram, né? Então, nós temos que ouvir a palavra de Deus. Tudo é pela palavra de Deus. Como eu disse, Deus criou o mundo pela palavra e pela palavra todas as coisas sustentadas. E a salvação é pela fé na palavra de Deus. E a fé e a obediência à palavra de Deus. Então, por isso Deus criou o ser humano ligado nele, porque não tinha nada fora de Deus. Não há outro estilo de vida. O estilo que passou a surgir, esse estilo do mundo, vai perecer. Porque o mundo passa e as suas concupiscências. Vai passar todo esse sistema mundano, ele vai perecer. O mundo passa, a Bíblia diz, e as suas concupiscências. E quem permanece então? Os que fazem a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, mas o mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a vontade de Deus é guardar os mandamentos, é obedecer a palavra de Deus, fazer aquilo que é certo. Aquilo, entrar no plano da salvação, primeiro, e segundo, obedecer, continuar dentro do plano, em obediência à palavra de Deus, né? Então, é pela palavra de Deus. Então, nós somos salvos pela palavra, pela fé na palavra de Deus. Então, nós estamos ligados a Deus, o homem foi criado ligado a Deus pela fé na palavra dele e pelo Espírito de Deus habitando no ser humano. E quando o ser humano pecou, o Espírito teve que sair, o Espírito de Deus. Mas quando nós entramos no plano da salvação, o Espírito de Deus volta, né? E no dia que Deus libertar nós da natureza do pecado, porque hoje Deus nos liberta da força regedora do pecado, porque ela opera em nós e com muita força, e nós muitas vezes não conseguimos, queremos, por isso que a gente vê muitas vezes uma pessoa quer deixar de um vício, deixar de uma coisa que sabe que não é bom, mas ele vai ter que lutar muito para conseguir aquilo ali. Às vezes consegue com muito esforço, com remédio, com ajuda médica, né, com muita dedicação, e alguns conseguem, né? Mas no geral a maioria não consegue. Mas quando entra no plano da salvação de Deus, essas forças que são prisões espirituais, prisão de vícios, prisão de carnalidade, pessoas que estão presas a imoralidades, a práticas imorais e muitos outros tipos de prisões. Então, quando a pessoa entra no plano da salvação de Deus, com toda a sinceridade, com toda a verdade, ele é liberto, porque o plano da salvação, a obra de Deus, pela obra da redenção, ela dá força, dá poder contra o pecado. Então aí a gente tem força para lutar contra o pecado e já não vive mais capengando, né? Porque já perde aquela vontade, aquela influência pelo pecado, é quebrada aquela força, né? Então já
a gente ainda continua lutando contra o pecado, né? Continua sendo pecador e lutando contra o pecado, mas não é mais dominado pelo pecado, como a palavra de Deus diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, porque nós somos salvos pela graça de Deus. É um favor, o favor imerecido, né? Nós, como eu disse, na lei, o povo de Israel, eles lutou de unhas e dentes para cumprir a lei. Ninguém conseguiu. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela não dava libertação contra o pecado, ela não libertava do poder do pecado. Então o homem ali pedia perdão, sacrificava um animal ali, né? E Deus recebia tudo, mas o homem voltava a praticar, porque ele não tinha libertação. Mas no plano da salvação, a lei era só a sombra do plano da salvação de Deus, era sombra, né? O plano para a salvação mesmo não era a lei foi só a sombra. A lei mostrou para o futuro, para o plano de Deus no futuro. Ela era uma instituição representativa, mas agora no plano da salvação, Deus não cobre o pecado como o sacrifício da lei cobria. Agora Deus tira o pecado. Por isso João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mas nós somos salvos, né, como eu disse, pela fé na palavra de Deus. Porque se não ter fé, a pessoa não entra no plano da salvação de Deus. E se ele não ter fé na palavra de Deus, a fé genuína não nascer nele, ele vai ficar preso na sua religiosidade. Não, eu já estou bem, eu já tenho religião, eu já sou religioso, e eu já tenho minhas tradições, eu guardo as tradições. A palavra de Deus, como eu li, né? A palavra, eu li aqui, mas é porque eu escrevi aqui, mas isso está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós temos que ouvir. Não é o que o homem diz, não é o que a tradição está nos dizendo, é o que Deus está dizendo. A tradição, normalmente ela nos afasta de Deus, porque ela nos coloca no pedestral, né? E aí nós sentimos que está tudo bem, está maravilhoso, está tudo certo. E a palavra de Deus é colocada de lado. A verdade, que é a palavra de Deus, é posta do lado. Então nós estamos fazendo como Eva, né? Que deu ouvido a outra voz e deixou o que era essencial, que era a voz de Deus, né? Então nós temos que ouvir a voz de Deus e a palavra de Deus. Isso aqui não, tá? A Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a fonte, é o porto, é a bússola, é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. A palavra do homem a gente pode ouvir quando ela está dentro da palavra de Deus, sem mudar nada, sem distorcer para a direita nem para a esquerda. Porque muitas vezes a pessoa pode estar numa igreja, né, aceitar Jesus, entrar no plano da salvação e ir para uma igreja e depois ela descobrir que aquele pastor e tal está numa vida errada, né? Mas mesmo se ele prega, mesmo que ele estiver pregando ali, ele tiver a vida errada, mas se ele está pregando a palavra de Deus, verdadeira palavra de Deus, né? E ele está fazendo coisa errada por detrás, não vai ofender a mim, nem a você. E isso não vai mudar nada para nós, né? A gente pode não ficar triste com isso e mudar para uma outra igreja onde tem também a verdadeira palavra de Deus. Mas, de qualquer forma, isso não vai atrapalhar na salvação, se ele está pregando a palavra de Deus, né? E ele está tentando encobrir ali, mas a pessoa descobriu e tal. Mas isso não vai impedir a salvação dos membros, mas vai impedir a dele, né? Agora, se tivermos nenhuma igreja onde está distorcendo a verdade, a palavra de Deus está sendo distorcida, aí não vai ter jeito. Porque nem quem está pregando torto e nem quem está ouvindo. O que eu quero mostrar nisso, nessa comparação que estou fazendo, é que o que importa é a palavra de Deus, não é nada mais, sabe? Então é a palavra de Deus. Então nós temos que entender que
tudo foi criado pela palavra, tudo é sustentado pela palavra e nós seremos salvos pela fé na palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus e não é a tradição, é a palavra de Deus e não é o pastor ou o padre, é a palavra de Deus e não é nossos familiares, é a palavra de Deus e mais nada. Então, a nossa salvação está por crer e obedecer, guardar a palavra de Deus. Então, é isso que eu queria explicar. E então é esse o motivo pelo qual Deus criou o ser humano ligado nele, porque o homem tinha que permanecer com a sua inteira fé na palavra de Deus. A gente pode ver isso pela palavra de Deus do começo, desde o Éden até o final da história, porque a gente pela Bíblia conhece o final da história, né? Então a gente pode ver que é tudo pela palavra de Deus. Então é importante nós entendermos que é tudo pela palavra de Deus. Então foi por isso que Deus criou o ser humano ligado nele, né? Ligado pela fé na palavra dele, ligado pelo Espírito dele no homem, né? Então não tinha outro estilo de vida fora de Deus. É impensável isso, né? Estilos de vida, vários estilos. Se Deus é um, né? Então não tem como, Deus não faria isso. Deus criou o ser humano dentro desse sistema perfeito e é dentro desse sistema que o ser humano vai viver eternamente com Deus. Fora desse sistema perfeito, o homem está perdido, né? Então, porque Deus criou o ser humano para viver com ele, mas do jeito que ele criou, o modo original. E o plano da salvação nos leva para dentro do plano original de Deus, né? Então, assim como o peixe, Deus criou o peixe para viver na água e fora da água ele morre, o ser humano foi criado para viver em Deus. Fora de Deus, estamos mortos, morremos. Então, por isso que a Bíblia diz, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Porque tudo vai perecer, tudo que está fora do que Deus criou, que não tem ligação nenhuma com a palavra de Deus e com a justiça de Deus, vai perecer, né? Então, o mundo vai perecer. Não o mundo, a terra, né? Mas o sistema, esse sistema todo que está reinando, ele vai perecer. Só vai permanecer aquilo que Deus criou para permanecer, para que Deus aprova, que está dentro da justiça, dentro da palavra de Deus e dentro da justiça de Deus. Então é isso. Então, no próximo vídeo, eu já vou estar falando contando os testemunhos, porque eu disse, mesmo que Deus não pôde tirar o sofrimento, mesmo que isso e aquilo, as coisas que eu expliquei, mas Deus ainda entra neste mundo e estende as suas mãos e opera aqui grandes sinais, grandes obras e grandes livramentos. Deus está dando para o mundo, para muitas vidas, grandes livramentos, porque as misericórdias de Deus continuam estendidas. E Deus continua convidando o homem, venha enquanto há tempo, enquanto a porta da graça está aberta, né? Porque graça é o favor de Deus, né? A salvação nós não somos dignos, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Então, é isso. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.